Olá! O Palavra do Professor de hoje recebe o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Cavalieri Filho. Ele, que é um dos maiores especialistas em responsabilidade civil do Brasil, vai conversar conosco sobre essa temática. Olá, doutor! O senhor é considerado um dos maiores especialistas em responsabilidade civil do país. Nessas décadas desenvolvendo esse tema, quais as mudanças mais significativas que aconteceram no sistema brasileiro de responsabilidade civil? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de aqui estar e também agradecer a referência aí, um dos maiores. Eu sou um dos estudiosos de responsabilidade civil e já realmente faço há muitos anos. E eu diria que a responsabilidade civil é a área do direito que sofreu maior transformação, maior revolução ao longo do século XX, que no Código Civil de 16, foi o código que a gente utilizamos aí com quase um século, praticamente toda a responsabilidade civil estava disciplinada em um só dispositivo, que era o artigo 159. Isso exigia que qualquer situação de responsabilidade civil tinha que ser fundada na culpa. Mas houve a revolução tecnológica e científica fantástica, principalmente a partir da segunda metade do século passado, e eu diria, sem medo de errar, que a cada nova evolução da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico e científico, surgiram novos riscos. E a responsabilidade civil tem exatamente por função proteger a sociedade, proteger a cada um de nós pelos riscos que essa revolução tecnológica e científica trouxe. Por isso houve uma grande revolução na responsabilidade civil. Para quem é da área, entende que aquela responsabilidade que era toda fundada só na culpa, hoje nós temos responsabilidade objetiva, quer dizer, sem culpa, e em alguns casos até com flexibilidade do próprio nexo causal. Vamos sair só tomar um exemplo. Código Civil 16, nós não tínhamos sequer um avião. Hoje nós temos aí não só o transporte aéreo fantástico, mas também o homem indo à Lua e outras regiões do universo. Tudo isso aconteceu em menos de 100 anos e isso fez toda uma revolução na responsabilidade civil. Nesse sentido, o que o senhor acredita que pode ainda melhorar no sistema brasileiro de responsabilidade civil? Eu diria que o nosso sistema de responsabilidade civil hoje, ele é um sistema, complexo, mas muito abrangente, porque nós temos áreas da responsabilidade civil que estão disciplinadas na própria Constituição, como, por exemplo, a responsabilidade civil do Estado, dos prestadores de serviços públicos, a responsabilidade por dano ao meio ambiente, dano nuclear. Tudo isso são consequências dessa revolução tecnológica e científica. Temos grandes áreas da responsabilidade civil disciplinada por leis especiais, e eu vou citar como a principal a lei do proteção do consumidor, Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Até 1990, que o código é de 1990, o fornecedor de produtos e serviços causava danos a milhões de consumidores e ficava praticamente tudo por isso mesmo, porque a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços era só com base na culpa, e essa prova da culpa era impossível. Foi o Código do Consumidor que estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor, tanto de produto como de serviço. E, além disso, temos o novo Código Civil. O novo Código Civil, eu digo novo porque ele é de 2002. Então, nosso Código Civil 16 vigorou até 2002, quando entrou em vigor o novo Código Civil. Esse novo Código Civil, vamos chamá-lo de novo ainda, porque está completando agora 10 anos de vigência, ele fez
também uma grande modificação no sistema de responsabilidade civil. Temos também áreas de responsabilidade objetiva do Código Civil. Então nós temos um sistema complexo, mas muito abrangente. Eu diria que uma das melhores legislações do mundo com relação à responsabilidade civil, principalmente direito do consumidor e outras áreas disciplinares da Constituição. Mas como o progresso não para, e não sei onde isso vai parar, né, nós temos aí novas surpresas, como, por exemplo, a internet. Você observa alguém lá do outro lado do mundo, é capaz de colocar na internet a fotografia despida de uma artista, e para quem que ela vai reclamar? Isso foi feito lá do outro lado do mundo. Então esse é um problema sério. Aí, por exemplo, compras na internet. Eu vi até outro dia uma legenda muito interessante. Dor de cabeça made in China. O que é? É o consumidor que importa um produto lá da China, chega aqui, importa não entrega, ou então vem com defeito. Aí ele vai reclamar para quem? Nem o Código do Consumidor tem solução adequada para isso. E temos hoje, são os dois grandes desafios da responsabilidade civil. O que hoje se chama e se admite, o chamado dano comum, dano coletivo, que não havia antes. Antes era o fulano que atropelava, hoje o dano coletivo, por exemplo, o dano ao meio ambiente. A poluição ao meio ambiente atinge não só você e a mim, mas a coletividade. Então, como coibir isso, como sancionar isso? Já temos aí, evidentemente, muitas medidas, mas é algo ainda que precisa evoluir. E vai evoluir até o juízo final. O Josserand foi um grande jurista francês. Na década de 30 ele já dizia que a responsabilidade civil é a sentinela da sociedade. É uma imagem muito feliz. Sentinela, talvez você se lembra, você é jovem ainda, mas antigamente a gente passava na porta de um quartel, tinha um policial com um fuzil na mão, esse sentinela. Não sei se ele resolvia muito, mas estava lá, pelo menos assustava. Pois a responsabilidade civil é essa sentinela da sociedade, porque ela está aí de prontidão. A cada novo avanço, novo risco, ela está ali para nos proteger. Então, ela vai evoluir enquanto houver sociedade, enquanto a sociedade evoluir. Gostaria agora que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como que o senhor se tornou um dos maiores especialistas em responsabilidade civil e qual a dica que o senhor deixa para quem pretende seguir essa carreira? A minha trajetória, você está vendo, é longa, né? Eu fiz meu curso de Direito na década de 60, na antiga Faculdade Nacional de Direito, quando ainda era a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Tive grandes professores, Santiago Dantas e outros. Depois ingressei na magistratura na década de 70 e foi exatamente na vivência como juiz que comecei a me não só despertar, mas a gostar da responsabilidade civil pelos casos que chegam. Porque tudo acaba lá no judiciário. A responsabilidade civil, eu digo, é um estuário onde desaguam todos os rios do direito. Tudo acaba em responsabilidade civil. E naquele tempo havia pouca doutrina a respeito. Era o grande nome era Aguiar Dias, né? Década de 70, 80. Então, desde aí eu comecei a examinar e estudar primeiro os casos concretos e depois, como professor universitário, fui professor, ainda sou, há 40 anos da Universidade Estácio de Sá, implantei como coordenador do curso a disciplina Responsabilidade Civil, porque constatei a grande incidência. Hoje, se você entrar em qualquer vara civil ou juizado especial, vai verificar que mais de 60% das ações envolvem responsabilidade civil. Então, é uma área que precisa ser conhecida e pouco estudada. Daí, então, comecei a lecionar responsabilidade civil há mais de 20 anos atrás e
Aí foi a pesquisa, escrevendo, etc. Tal, e é um estudo que empolga. São dois estudos que realmente empolgam o profissional do direito, a responsabilidade civil e direito do consumidor, que são muito ligados. E o que eu recomendo é exatamente isso. Em primeiro lugar, para o profissional do direito, seja ele estudante que vai começar a sua atividade como advogado, ou que vai depois, mais tarde. Hoje, por exemplo, eu continuo. Estou aposentado como desembargador, mas continuo como pareceres e arbitragem na área de responsabilidade civil. É uma área que tem grande mercado, vamos dizer assim. Agora precisa conhecê-lo, precisa estudar e ter um controle desse sistema da responsabilidade civil. Então, a tua última indagação, que é recomendação, é que estude responsabilidade civil. Na época em que o Código Civil 16 tinha só um artigo, bastava você conhecer o artigo 159 e jogava tudo ali. Eu dizia que era uma espécie de cônsul. Cônsul era uma geladeira, antigamente, que quando ela foi lançada, a publicidade era que ela era uma pequena, grande geladeira, que tudo cabia na cônsul. Aí não precisava estudar, bastava conhecer. Hoje não. Hoje, para você ser um especialista, tem que conhecer todo o sistema para que possa realmente aplicá-lo adequadamente. Mas o direito, não só a responsabilidade civil, mas o direito como um todo, o direito é uma grande chance, uma grande oportunidade para quem está começando a sua vida. Ele dá retorno, desde que o leva a sério. Daí parece ser da maior importância uma instituição como essa, que tem cursos de especialização, de aprofundamento, que visa exatamente preparar o profissional para as múltiplas áreas que o direito oferece a ele. Tá certo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Sérgio Cavalieri Filho e até o nosso próximo encontro.